Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 20, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 16. À medida que os irmãos encontrarem o texto, eu os convido a se colocar de pé, reverência à palavra de Deus. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, Mateus 20, do 1 ao 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vida. E tendo ajustado com os trabalhadores ao denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, receberam cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Esses últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualasse a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Amém? Assentados. Na semana passada, ou na semana retrasada, vamos dizer, nós pregamos sobre o texto que antecede, final ali no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, e nós vimos a história do jovem rico. Aquele homem tinha muitas propriedades, aquele homem era um homem de posição, ou seja, ele tinha pelo menos 3 coisas que nós pensamos se as tivermos, seremos felizes. Ele tinha juventude, e tudo aquilo que a juventude oferece, uma força, a energia, a saúde,
disposição, conforme observa Lucas. Ou seja, ele tinha poder, ele tinha status. Todos nós, normalmente, pensamos, olha, se nós tivermos isso, nós seremos felizes. Mas nada disso podia preencher o vazio do coração daquele jovem, e nada disso também pode preencher o vazio do coração do ser humano, o vazio do nosso coração. Só Jesus pode preencher. Você conhece a história? Aquele jovem pensou que alcançaria a salvação guardando os mandamentos, praticando boas obras. É a religião do mérito, é a religião antropocêntrica, é a religião daquilo que o homem conquista. Mas nada daquilo resolveu. Todos os seus esforços de obter salvação foram frustrados, porque só Jesus é a salvação. Jesus disse então para aquele homem, quando ele perguntou, o que me falta ainda? Normalmente esse é o questionamento do coração do ser humano. Parece que me falta ainda alguma coisa. E aí Jesus disse, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois aí, segue, e terás o tesouro nos céus. Quer ser perfeito? Quer ser completo? Entrega a sua vida. Aquele jovem rico, o problema dele, que Deus não pede isso a todo mundo, nós lembramos isso. Na semana passada, semana retrasada, nós falamos, não vamos repetir aqui hoje, é apenas uma introdução. Ele não pede que todo mundo venda tudo que tem. Ele não pede aos ricos que vendam tudo que tem. No caso daquele jovem, é que a riqueza para ele era mamon. O dinheiro para ele era um Deus. Jesus que lê o nosso coração, perscruta a nossa alma, sabe onde está o problema dele. Então ele disse, olha, se livra disso, e segue. Ou seja, se desvencie de tudo aquilo que te afasta de Deus, e segue ao Senhor Jesus. E aquele jovem saiu triste. E aí Pedro, irmãos, quando falou assim, nós tudo deixamos, nós te servimos. E aí o texto termina dizendo assim, porque os últimos serão os primeiros. Versículo 30 do capítulo 19. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. E se você for lá no capítulo 20, que foi o texto que nós lemos, no último versículo, você vai encontrar a mesma mensagem escrita de uma forma diferente. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Apenas inverte a ascendência. Então, nós já temos aqui a essência do texto que nós lemos. Essa parábola que Jesus conta é para responder exatamente essa questão aqui. Que história é essa? De que há muitos primeiros que serão últimos, há muitos últimos que serão primeiros, e vice-versa. A primeira palavra do texto que nós lemos indica essa sequência. Por quê? Ou portanto, pois o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada. Esse porquê mostra, ele está explicando o que ele falou anteriormente. Essa é a essência, é o âmago aqui do texto. Responder isso. O reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu a trabalhar hoje. Essa comparação, irmãos, reino de Deus com o dono da casa, já nos traz uma lição preciosa. Que lição preciosa é essa? Que Deus, Ele é o dono da casa. Ele é o rei do reino, e Ele é o dono da casa. Ou seja, Ele é soberano. Ele faz como Ele quer, quando Ele quer, do jeito que
penso, não são as minhas regras, não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas o que impera no reino de Deus é a vontade de Deus. Isso dói, isso é duro ao coração de um homem, de um ser humano egoísta, presunçoso, altivo, soberbo, coisas que todos nós carregamos um pouquinho. Nós achamos que nós merecemos, que nós é que fazemos. Nós vamos ler, vamos ver o capítulo aqui, versículo a versículo, e vamos extraindo daqui essas mensagens do reino, essa mensagem da casa, que Deus é o dono da casa. Uma parábola põe lado a lado uma verdade celestial com algo terreno. Ainda que essa história talvez não tivesse acontecido literalmente, o cenário é muito comum para a região da Palestina. O que nós temos? Um dono de uma vinha que saiu a contratar. E ele precisava de muitos trabalhadores. A vindima, a colheita da uva, o ceifado da vinha, acontecia no término do mês de setembro. E logo depois disso, vinham as chuvas. O período da colheita era um período curto. A colheita tinha que ser feita muito rapidamente, porque se chegassem as chuvas, haveria um grande estrago para a colheita. Então, a colheita da uva era uma corrida desesperada contra o tempo, e era necessário muitos trabalhadores. Esse dono da casa saiu cedo. O texto diz de madrugada para contratar trabalhadores. E onde ele foi? Na praça, onde havia alguns homens. Agora, não pense que a praça que ele está falando aqui é um lugar onde as pessoas ficam ali só batendo papo, de forma descontraída, descontraídamente. Não, a praça, naquele período, na Palestina, era um lugar onde os trabalhadores ficavam aguardando ser contratados. Era o balcão de emprego, era a fila de emprego, era o lugar que eles chegavam de madrugada esperando ser contratado. Então esse homem, zeloso, ele sai de madrugada e vai à praça contratar trabalhadores. E chegando na praça, ele contrata alguns, com certeza muitos trabalhadores. Isso não diz o nome, a quantidade, melhor dizendo, mas pela característica da colheita, contratou bastante trabalhadores. E houve um acordo, houve uma conversa. Venho trabalhar na minha vida. E ele ajustou um salário, que você sabe aí pelo texto qual foi o salário. E eu estou dando ênfase a isso, porque esses trabalhadores vão se diferenciar dos outros. Na verdade, nós vamos ver aqui 3 tipos de trabalhadores. Esses primeiros trabalhadores fazem uma espécie de contrato, ainda que seja um contrato verbal. Houve uma conversa, houve um diálogo. Era o início do dia, era madrugada. Não disse que houve alguma barganha, alguma pechincha aqui pelo preço, mas parece que tanto o contratador como o contratante, entenderam que um denário era o salário justo por uma jornada de trabalho. Aí vem o nome do jornaleiro, o texto do Antigo Testamento diz: não retém o salário do jornaleiro. O jornaleiro aqui não é o que vem do jornal. O jornaleiro aqui é aquele que é trabalhado por alguma jornada de trabalho. Bem, aqueles homens concordaram e foram trabalhar na vinha. Eles começaram cedo. Cedo eles foram chamados. Cedo eles foram contratados. Cedo eles foram escolhidos. Possivelmente, e aí é um detalhe
interessante, o salário normalmente é um denário ou uma dracma. É muito difícil fazer a conversão dos valores monetários daquele tempo para hoje. Mesmo porque a gente sabe que, mesmo se a gente pegar aqui alguns anos para trás, a moeda, o poder aquisitivo, desvaloriza muito, muito. Quando fazem conversões, aí vão chegar assim a 16 centavos de dólar, 17 centavos de dólar. Isso é muito pouco. Eu prefiro pensar assim numa diária de um trabalhador braçal, que é o que acontecia. Vamos pensar 100, 150 reais hoje, porque era o que era justo naquele tempo. Só que era o dinheiro contado. Era o dinheiro contado. Não havia seguro social, não havia INSS, não havia auxílio disso, auxílio daquilo outro. Se um trabalhador não fosse contratado, ele não tinha que levar para casa. Ele não tinha que comer. Alguns chegam a comentar que a situação de alguns escravos na época eram melhores do que a de um operário. Por quê? O escravo estava de alguma forma ligado à casa, ligado à família. E em tempos normais, ele jamais morreria de fome. Já esses operários, que eram contratados por dia, estavam sempre ali liberando a inanição junto com a sua família. Então esses homens que começaram cedo, digamos, eles foram abençoados. Eles não passaram pelo estresse, pelo desconforto, pela apreensão de ficar ali, vão ter trabalho. Cedo eles tiveram a ocupação e a certeza de no final do dia ganhar o seu denário, a sua diária e voltar para casa e ter que dar de comer aos seus filhos, à sua esposa, à sua família. Todos estamos nessa condição de sermos chamados, contratados, irmos para a vinha, para a seara do mestre. Lembra? A seara, na verdade, é grande, os trabalhadores são poucos, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ou nós vamos trabalhar para Deus, ou vamos trabalhar para o inimigo. Todos nós vamos estar com as suas sentenças. E aí, você pode até fazer aqui uma comparação à luz da Bíblia. Deus está contratando para trabalhar na vida, por um salário justo. O diabo também está regimentando para trabalhar, de quê? Cuidando de porcos, para comer as alfarrobas dos porcos. E até isso lhe é negado. É só lembrar da parábola do filho pródigo. Então, aceite o chamado para trabalhar na casa do Senhor, na seara do Senhor. Ele no antigo diz, ceifeiros da seara santa. Que você seja aí um ceifeiro da seara santa. Mas o tempo foi passando. E aí o texto diz que a hora terceira, o dia judaico começava de madrugada, 6 da manhã. Foi a hora mais ou menos que esse homem saiu para contratar. Mas lembra da rapidez, da luta contra o tempo? Ele deve ter olhado e falado assim, olha, ele chama mais gente. Ele chama, vou voltar atrás. E chegou a hora terceira, a saber, às 9 horas da manhã, e tinha alguns homens ali ainda desocupados. E ele chamou esses homens para trabalhar na sua vida. Isso aconteceu na hora terceira, aconteceu também na hora sexta. Se a hora terceira é 9 horas da manhã, a hora sexta que hora? Ao meio-dia. Saiu também a hora nona. Se a hora terceira é 9, a hora sexta, meio-dia, a hora nona é que horas? 3 horas
saiu e contratou mais trabalhadores que estavam ociosos na praça. Aqui não houve acordo, aqui não houve conversa, aqui eles não souberam quanto ganhariam. Observem, e eu vos pagarei o que for justo. Eu vos pagarei o que for justo. O que eu imagino? O que você imagina? O que é justo numa situação dessa? Pagar a fração da hora trabalhada, a fração do dia trabalhado, vamos dizer. Vamos pagar o que for justo. Eles não discutiram e foram também trabalhar na vinha. Lembra que eu falei que tinha 3 classes de trabalhadores? A primeira foi chamada anúncio. A segunda foi chamada depois. A hora terceira, a hora sexta, a hora nona. Por um preço justo. Eles não sabiam quanto era, mas confiaram na fidelidade, na dignidade, no caráter do dono da vinha e foram trabalhar. A vida de alguns são assim, irmãos. Alguns de nós fomos chamados muito cedo. Infância, nascemos na igreja, na adolescência. Outros foram sendo chamados mais tarde. Existem alguns comentaristas, alguns teólogos, que veem aqui também a questão do povo judeu e o povo gentio. O judeu foi chamado antes, o gentio depois. Essa tensão existe em todo o Novo Testamento. Só que não há nada nesse texto, bem especificamente, que diz que isso aqui é uma tensão entre judeu e gentio. Bem porque parece-nos que Jesus está respondendo aos seus próprios discípulos a pergunta de Pedro: o que eu vou ganhar quando chegar no reino dos céus? E se você ler depois, o texto vem depois, Tiago e João, o texto de Mateus diz que a mãe deles se perde lá nos evangelhos, Marcos e Lucas, diz que são eles mesmos que pedem, assentar-se à direita e à esquerda. Ou seja, parece que eles, com todo o discípulo de Jesus, não entendiam isso. Calvino, por exemplo, não vê aqui essa tensão judeu e gentio. O Mateus Henrique já consegue enxergar isso. Nós preferimos entender aqui que não se limita ao gentio, mas a ordem que nós somos chamados. Não somos chamados cedo, não somos chamados mais tarde. Uns trabalham muito, outros trabalham menos. E aqui você vai ver que a gente vai tratar também de uma doutrina que às vezes é um pouquinho delicada, que é a doutrina do galardão. Como que é essa história de galardão que nós vamos receber do céu? Como que é isso? E aqui a gente vai dar uma noção, pelo menos da essência, do que nós devemos pensar desse galardão. Então, os primeiros trabalhadores foram por um preço ajustado. Sabiam que ia ganhar no final do dia um denário. O segundo grupo foram chamados durante o período de tempo, transcorrer do dia, e não sabiam quanto ia ganhar. Mas foram, confiando na justiça do dono da casa. Você já fez negócios assim? Nós não costumamos fazer isso, não. Nós queremos saber o que a gente vai receber. Ou se nós estamos contratando, quanto nós vamos pagar. Aqui não há esse tipo de acordo. Uma outra necessidade que nós temos de expor aqui é que ele diz que ele vai e encontra alguns trabalhadores que estão na praça, que estavam desocupados, que estavam ociosos. Irmãos, trabalhar muito não diz que a gente vai para o céu. Mas eu tenho certeza de uma coisa: nenhum ocioso vai para o céu. A gente sempre vê na Bíblia a gente trabalhando, se desgastando. Afinal de contas, nosso nome, o que a gente tem, nosso título, o maior título que a gente tem, nós somos
servos do servo trabalham. Lembrei toda uma antiga luta, né? Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, né? Ao mestre seguir o caminho do céu. Então, esses homens estavam ociosos. Um professor, comentando a obra de Shakespeare, diz que a frase mais triste daquela obra é: e acabou-se, ou findou-se, a ocupação de Otelo. Quer dizer, aquele homem não tinha mais ocupação. Estava sem trabalho, estava sem onde empregar os seus talentos. Como serviços, como isso esvazia, como isso baixa o moral, a autoestima, como isso nos faz mal. Então, esse homem, ele vai e continua contratando, mesmo no final do dia. Isso mostra um ato de misericórdia. A gente não sabe se somos realmente tanta necessidade, mas eu sei de uma coisa, que esse homem, simbolizando Deus, ele não podia passar por aquela praça e ver homens desocupados, e ver gente ociosa, e ver gente vazia, e ver gente sem envolvimento, e ver gente que não teria, no final das contas, no dia, nada para receber. Aquilo doía o coração do dono da casa. Isso dói no coração de Deus, a olhar para alguns e ver: olha, eles estão ociosos, eles estão desocupados, eles não servem, eles não trabalham, eles não são operosos na minha casa. E Deus continua chamando, mesmo o tempo passando, Ele continua a chamar você, Ele continua a convocá-la para ir trabalhar na sua vinha. Então, meu irmão, minha irmã, não seja um desocupado, uma desocupada, alguém que está com as mãos vazias, sem nada no trabalho da casa do Senhor, porque não falta chamado, não falta amor de Deus em convocar. Vem também trabalhar na minha vinha. A resposta daqueles homens foi positiva. E a sua resposta? É positiva? O texto do Evangelho de Mateus diz que eles foram. Mas há um terceiro grupo. Na hora undécima, você já sabe aí qual é a hora undécima? Às 5 horas da tarde, aquele homem foi na praça de novo e encontrou mais uma vez um grupo de homens que estavam desocupados. A expressão aparece novamente. E ele faz uma pergunta: por que vocês estão desocupados agora? Por que vocês estão aqui até? Antes de ver a resposta deles, eu quero fazer aqui um comentário. Lembra que eu cheguei a dizer no começo que a situação do escravo às vezes era melhor do que do assalariado, do operário? Lembra disso? Aqueles homens estavam ali até agora porque não tinham o que fazer. Como vai voltar para casa? Vou ficar aqui esperando, eu estou aqui desde 6 da manhã, ninguém me contratou. Chegou 7, 8, 9, 10, 11, 12, mas eu vou ter esperança. Eu vou continuar esperando que alguém venha e diz: olha, ainda tem trabalho para você, ainda tem ocupação para você, ainda tem lugar para você, ainda tem chance para você, ainda tem vida para você. E eles permanecem ali, porque eles não tinham outra opção. Voltar para casa para ver a mulher e os filhos com fome não era uma alternativa. Eles ficaram ali até as 5 horas da tarde. É como alguém que vai para a fila do emprego: não vou sair daqui para onde? Vou ficar aqui, não tem outro lugar.
e vai tirar algumas desculpas esfarrapadas que nós damos. Ele pergunta assim: por que vocês estão desocupados até agora? Qual foi a resposta dos homens? A gente não sabe quantos. Porque ninguém os contratou. Então aqui, irmãos, não vale aquela história de dizer assim: eu vou servir a Deus quando eu ficar mais velho. Eu vou servir a Deus quando eu conseguir a promoção do trabalho, quando eu estou dedicado, aí eu vou servir a Deus. Quando eu conseguir passar no concurso, eu sirvo. Quando eu casar, eu sirvo. Quando meus filhos crescerem, eu sirvo. Quando eu me aposentar, eu sirvo. E sempre vai postergando, protelando, botando para frente, depois eu sirvo. Não foi o caso desses homens, porque esse dono da casa, que simboliza Deus, esteve na praça às 6 horas da manhã, ele esteve na praça às 9 horas da manhã, ele esteve na praça ao meio-dia, ele esteve na praça às 3 horas. Se ele tivesse chamado algum daqueles trabalhadores, ele não saberia. Ele não podia dizer: olha, sabe o que é? O senhor veio aqui e chamou a gente 6 horas da manhã, eu estava aqui. Só que o senhor falou que era um denário, eu concordei com o preço, eu preferi ficar aqui, e se encontrar algo melhor. Não foi isso que aconteceu. Eles não disseram: teve muita gente aqui nos chamando, mas a gente é assim não, a gente não trabalha por pouco não, a gente quer ser valorizado. Não foi isso. Ele só: ninguém nos contratou. É porque nós estamos aqui, nessa situação que nós estamos aqui desesperados, nós estamos aqui angustiados, nós estamos aqui pensando nos nossos filhos em casa, na nossa esposa, nós não temos nada, nós não temos outro lugar para ir, é por isso que nós estamos aqui. E ele diz assim: vamos trabalhar na vinha. E eles foram. Uma terceira classe dos trabalhadores. A primeira ajustou o salário de um denário. A segunda, os trabalhadores saíram a hora terceira, hora sexta e a hora nona, 9, meio-dia e 6 da tarde. O que for justo. E esse daqui, qual foi o salário do denário? Foi um denário? Não. Foi o que for justo? Não. Nem se falou disso. Vamos trabalhar na minha vinha. Eles foram. A que horas? A hora 10. Às 5 horas da tarde. Eles trabalharam 1 hora, porque o dia acabava às 6. 1 hora, o final da tarde. Será que trabalharam 1 hora mesmo? Eu não sei a que distância era a vinha daquele homem da praça. Eu não sei quanto tempo eles chegaram lá para pegar as ferramentas. Eu acho que nem 1 hora eles trabalharam. Mas eles foram. Ao findar do dia. Aí, todos os comentaristas que eu consultei vão dizer assim: o findar do dia, às 6 horas, cair do dia, é o final da vida. É a volta de Jesus. É o juízo. Ao findar do dia. Essa hora hoje. E existe gente que vem a hora 1/10. E gente que vem às 5 horas. Enquanto o dia está acontecendo. Mas não tem ninguém que venha depois que o dia termina. Eu não sei que hora é essa da sua vida. Para alguns jovens, algumas crianças, adolescentes, pode ser a primeira hora, a sexta. Aceita o convite, vem. Para alguns de nós, pode ser a hora 9. Talvez para você já seja a hora sexta, a hora sexta, a hora 9. Talvez a terceira, a sexta, a 9. Para alguns, pode ser a última hora, mas ainda é a hora da oportunidade. O profeta Isaías ainda era um dia aceitável ao Senhor, ainda é um tempo da oportunidade. Mas quando acaba, não
Vamos ver. Bem, o dono da casa chama um administrador, capataz, para ajustar as contas. Até aí tudo bem. Alguns comentaristas querem alegorizar e colocar esse capataz aqui como sendo Jesus, esse administrador, lembrando o texto do filho. Deus é quem julga, mas ao filho confiou todo o julgamento. Outros comentaristas não veem isso, eu também não vejo. Aqui, assim, os personagens das parábolas, eles sempre têm que ter uma missão. Então, esse homem, na minha opinião, ele faz parte da parábola para formar o enredo da parábola, mas não faz parte do ensino, da mensagem, da essência da parábola. Então, o dono da casa chamou o administrador para pagar e disse para ele: olha, ajusta a conta dos trabalhadores, ela não é injusta. Vou deixar o salário do jornaleiro por outro dia. Deus ordenou que não fizesse isso. O pagar, trabalhou, paga. E aí, ele dá uma ordem diferente. Ele fala assim: começa com os últimos. Lembra os últimos 5 primeiros? Essa não é a lógica humana, essa não é a justiça humana. E digo, nem pode ser. Nem pode ser. O texto aqui, irmãos, não está falando de sociedade, não está falando de lei trabalhista. Não confunda isso. Esse método que o dono da casa, que é Deus, usou aqui, usado na nossa sociedade, significaria falência. Falência. Não funcionaria. Lembra que nós estamos falando aqui do reino de Deus. E as leis do reino de Deus são diferentes. Não há um ensino moral aqui. O ensino moral está claramente nas bem-aventuranças. As parábolas ensinam os mistérios do reino, não as lições morais. Aí, ele chama a pressão de pagar primeiro os últimos. Espera aí, quem é que tem que ser atendido primeiro? Quem chegou? Primeiro. É a minha senha, é a minha vez, é o meu lugar, é a minha hora. Aqui, eu já imagino o murmurinho. Aí, quando o pessoal viu que aquela turma que recebeu, trabalhou 1 hora só, ou menos, ganhou 1 denário, eu não sei qual foi o sentimento deles. De repente, pensaram assim: poxa, justiça. Mas vou defender assim: vou passar falando bom. Se esses aí trabalharam 1 hora e ganhou 1 denário, eu trabalhei 12, vou ganhar 12 denários. Essa é a matemática, essa é a justiça. Isso é assim que se faz conta. É isso. O texto não diz, irmãos, quanto ganhou os que chegaram na hora terceira, na hora sexta e a hora nona. Nós podemos deduzir com muita certeza que foi a mesma coisa, um denário. E todos foram muito felizes com a casa, com certeza. Olha, aquele homem estava sem nada, no apagar das luzes, a miséria, a fome, e ele trabalha pouco, mas ganha tudo. Ele sai dali dando glórias a Deus, pulando de alegria, feliz. A Bíblia diz que aquele que muito é perdoado, muito ama. Dá muito mais graças a Deus, louva mais. E foi assim que esses homens saíram. Ninguém reclamou. Mas aí chegaram aqueles que trabalharam desde as 6 da manhã, desde a madrugada. E diz que enfrentaram o calor do sol, a dureza do dia, a fadiga na vida do dono daquela casa. E aí, quando eles chegaram, quanto que eles receberam? E aí o texto que alguns murmuraram, não com o administrador, mas murmuraram com o dono da casa. William Hendricks, comentando esse texto, ele diz que o texto original, a palavra original, a
que representa os sonhos, o toque-toque, o miau, o gato, o grunhido. Então, a ideia de dar a esses homens deve ter, igual o cachorro, quando você vai pegar a comida deles, né? Deve ter rangido os dentes, deve ter feito um barulho assim, mostrando um grande descontentamento. E um deles, talvez o presidente lá do sindicato, foi reclamar com o dono da casa, olha. E olha como ele reclama. Tu igualaste, tendo esses homens trabalhado 1 hora, tu os igualaste a nós. Tu os igualaste a nós. Veja, não é que tu nos igualaste a eles, mas tu igualaste eles a nós. Sabe o que você vê aqui? A inveja. Isso aqui é inveja. Isso não é que você está tratando a gente mal, não. É que você está tratando eles igual está tratando a gente. É que está dando para ele igual está dando para a gente. E não vem com essa história de inveja santa, porque inveja santa não existe. A gente olha assim, mas o irmão lá na igreja tal, igreja 3 anos, 4 anos organizado, já tem 100, 150 membros. A gente está aqui, trabalha do mesmo jeito, a gente olha do mesmo jeito, a gente está fazendo, estamos aqui devagarzinho. Irmãos, se Deus, que é o soberano, é o dono da seara, quis abençoar o irmão lá, dá glória a Deus também. Louva a Deus mesmo, porque nós somos membros do mesmo corpo. Então, se ele foi abençoado lá, o reino de Deus está crescendo, eu estou abençoado também. Tu igualaste eles a nós. Aí quando chega na igreja, já tem alguns anos como a nossa, né? 42, 43. 42 anos, aí chega você, meu irmão que é membro fundador, aí fala assim, poxa, chegou agora, já está querendo sentar na janela? Na igreja sempre foi assim. Agora o pessoal do sangue novo aí, ele nem saiu da fralda ainda, se for mesmo filho de crente, né? Nem saiu da fralda ainda, já está querendo impor, dar regras aqui. Irmãos, no reino de Deus, não é igual no quartel. No quartel a gente diz que a antiguidade é posto. No reino de Deus, não. No reino de Deus, todos nós somos servos. Verdade que é o princípio bíblico, a gente dá honra a quem tem honra, mas todos nós somos servos. E aí o Senhor da casa falou, amigo, eu não te faço justiça. O que eu combinei com você? Não foi combinado? Quanto que eu estou te pagando? No final do dia. Deixei para o dia seguinte, atrasei o pagamento, faltou alguma coisa? Não estou te dando nada, toma que até eu vai para tua casa. Você não tem que reclamar, você não tem que olhar para a vida do outro. E aí, o texto termina assim, porque muitos últimos serão primeiros, e primeiros últimos. O capítulo 19 termina assim, que há primeiros serão últimos e últimos primeiros. E aqui a mesma sentença de forma inversa. É isso que ele está respondendo. Eu falei que ia falar de galardão. Sabe o que a gente tem que pensar sobre o galardão? É que sim, é um paradoxo cristão. O galardão, se você pensar nele, se você buscá-lo, você está perdendo. Se você esquecer dele, você está recebendo. A grande vantagem desses que trabalharam na última hora foi que eles não acertaram o salário, foi que eles não esperavam receber nada, eles simplesmente foram. No reino de Deus, a gente não trabalha porque vai receber alguma coisa, a gente não trabalha por nenhuma recompensa, e eu digo, nem mesmo por recompensas espirituais, nós trabalhamos por amor. E aí está a resposta a Pedro, nós deixamos tudo, nós te seguimos, sim, Pedro,
olha, vai ter nesse reino lá, vai ter bênção, mas Pedro, não pensa nisso, porque o reino de Deus não é assim, na obra do reino não é assim. Vem e trabalha na vinha, trabalha com amor, trabalha com alegria, trabalha com dedicação. A nossa vida é do Mestre, a nossa vida é do Senhor. Nós trabalhamos na vinha porque nós não temos outra coisa para fazer, nós não sabemos fazer outra coisa, nós não ficamos felizes em outra coisa, nós não temos prazer em outra coisa, a não ser no trabalho do Mestre. E fora disso, fora da vinha, só resta cuidar de porcos e tentar comer a comida deles, porque aí é o contratado pelo diabo. E só existem esses dois tipos de gente: gente que trabalha na vinha e gente que trabalha cuidando de porcos. E você tem que escolher quem você quer ser. Vem, atende o chamado do Senhor. E quando a gente faz assim, irmãos, a gente vai para casa. O texto não diz, mas eu imagino que aqueles trabalhadores da hora 10ª foram para casa pulando de alegria, saltitando de felicidade, porque receberam um denário. Todos receberam a mesma coisa, mas os da primeira hora não ficaram satisfeitos, não tiveram contentamento. A medida do galardão pode ser que não receba mais ou não receba menos, mas ninguém vai ficar infeliz. Sabe por quê? O vaso que é pequeno vai estar cheio, o vaso que é grande vai estar cheio. Vai ser como um maná no deserto. Aquele que colheu muito não teve demais, e aquele que colheu pouco também não teve de menos. Todo mundo teve na medida certa, porque o céu é plenitude de alegria, plenitude de felicidade. Mas não trabalhamos porque vamos ganhar nem aqui, nem depois. Trabalhamos porque amamos ao Senhor. Já pensou você fazer isso? Essa gente saiu, chegou na hora 6 da manhã, na madrugada, na primeira hora. Deu uma sensação: olha, pelo menos eu não fiquei lá penando, meu coração palpitando, sabe, será que alguém vai me controlar, chamar? Eu não passei um sufoco emocional de estar na expectativa de não ter nada. Logo no começo eu já fui abençoado. A alegria que eles tiveram às 6 da manhã, quando viu uma porção de gente lá sem ser contratada e eles foram chamados, deveu ser a alegria que eles sentiram no final. Então você serve a Deus desde a sua mocidade, desde a sua infância, desde a sua inteira infância, com Jeremias, né? Com amor eterno te amei, com benignidade te atraí, foi chamado pelo ventre e madeira. Louve a Deus, glorifique a Deus por isso, que você não experimentou nenhum mal lá fora. Louve a Deus por isso. Você é mesmo fundador da igreja, louve a Deus por isso. Você chegando agora, louve a Deus por isso, que a medida da alegria não seja roubada pela inveja. Olhe para você, trabalhe